A luz que não se apaga. Krishnamurti. Percebimento. Interrogante. Eu desejava saber o que entendeis por percebimento, enquanto dizeis com frequência que percebimento é, em verdade, o que estáis ensinando. Tenho tentado compreendê-lo ouvindo vossas palestras e lendo vossos livros, mas parece que não posso ir muito longe. Sei que não é um exercício e compreendo a razão porque tão decididamente repudiais toda a espécie de exercício, adestramento, sistema, disciplina ou rotina. Percebo a importância disso, pois, do contrário, o percebimento se torna uma coisa mecânica e o resultado final é a mente tornar-se embotada, entorpecida. Se é possível, eu gostaria de investigar esta questão até ao fim, junto convosco, que é percebimento. Aparentemente atribuís a essa palavra um significado especial, profundo, e, no entanto, a mim se me afigura estarmos sempre cônscios do que se passa. Sei quando me irrito, bem sei quando me entristeço, e sei também quando sou feliz. Krishnamurti. Estamos realmente cônscios da cólera, da tristeza, da felicidade? Ou delas só nos tornamos cônscios depois de passadas? Comecemos como se nada soubéssemos do assunto da estaca zero. Não façamos asserções de espécie alguma, dogmáticas ou sutis, mas tratemos de explorar esta questão, pois, se realmente a penetrarmos, esse exame poderá revelar-nos um estado extraordinário que a mente provavelmente jamais atingiu, uma dimensão ainda não alcançada pelo percebimento superficial. Partamos, pois, desse percebimento superficial e daí penetremos até ao fim. Nós vemos com os olhos, percebemos com os sentidos as coisas que nos cercam, a cor da flor, o colibri que sobre ela adeja, a luz deste sol californiano, os sons inúmeros e de diferentes qualidades e graus de sutileza, as alturas e as profundezas, a sombra da árvore e a própria árvore. De modo idêntico percebemos o nosso corpo, um instrumento dessas diferentes espécies de percepção superficial sensória. Se tais percepções permanecem no nível superficial, não haveria confusão nenhuma. Aquela flor, aquele amor perfeito, aquela rosa estão ali, diante de nós, pura e simplesmente. Não há preferência, comparação, gostar e não gostar. Só aquela coisa à nossa frente, sem nenhuma complicação psicológica. É perfeitamente clara essa percepção sensória superficial? Ela pode estender-se às estrelas, às profundezas dos oceanos e ao extremo limite da observação científica com o auxílio dos instrumentos da moderna tecnologia. Interrogante. Sim, creio que estou compreendendo. Krishnamurti. Vedes, pois, que a rosa e o universo e seus habitantes e vossa própria esposa, se atendes, e as estrelas, os mares, as montanhas, os micróbios, os átomos, os nêutrons, esta sala, aquela porta, existem realmente. Agora, o segundo passo, o que pensais ou sentis a respeito dessas coisas é a vossa reação psicológica a elas. A essa reação chamamos pensamento ou emoção. Consequentemente, o percebimento superficial é uma coisa muito simples. Ali está aquela porta. Mas a descrição da porta não é a porta. E quando emocionalmente vos deixais enredar na descrição, não vedes a porta. Essa descrição pode ser uma palavra ou um tratado científico ou uma forte reação emocional. Nada disso constitui a própria porta. É muito importante compreender isso desde o começo. Se não o compreendermos, tornar-nos-emos cada vez mais confusos. A descrição nunca é a coisa descrita. Embora neste momento estejamos fazendo uma descrição, não podemos evitá-lo. A coisa que estamos descrevendo não é a descrição que dela estamos fazendo. Peço-vos, pois, ter isto em mente em toda a duração desta palestra. A palavra nunca é o real. Mais facilmente nos deixamos arrebatar ao alcançarmos o segundo grau do percebimento, aquele em que o percebimento se torna pessoal e, por influência da palavra, nos tornamos emocionais.
Temos, pois, o percebimento superficial da árvore, do pássaro, da porta, e temos a reação a esse percebimento, ou seja, o pensamento, o sentimento, a emoção. Pois bem, ao nos tornarmos cônscios dessa reação, podemos chamá-la um segundo grau de profundidade do percebimento. Há o percebimento da rosa, o percebimento da reação à rosa. Muitas vezes não temos percebimento dessa reação à rosa. Na realidade, é o mesmo percebimento que vê a rosa e vê a reação. Trata-se de um só movimento e é errôneo falar de percebimento externo e percebimento interno. Quando há a percepção visual da árvore, sem nenhuma complicação psicológica, não há divisão nessa relação. Mas quando há uma reação psicológica à árvore, esta é uma reação condicionada à reação das lembranças e experiências passadas, sendo essa reação uma divisão na relação. É ela a origem disso que chamamos eu em relação com o não eu. É dessa maneira que vos pondes em relação com o mundo. É assim que se cria o indivíduo e a coletividade. O mundo é percebido, não como é em si, porém em suas diferentes relações com o ego, nascido da memória. Essa divisão é a vida e o florescimento disso que chamamos nosso ser psicológico, e dela procedem todas as contradições e divisões. Estais percebendo isso com toda a clareza? No percebimento da árvore, não há avaliação de espécie alguma, mas, quando há uma reação à árvore, quando a árvore é julgada com agrado ou desagrado, ocorre então, nesse percebimento, a divisão em eu e não eu, sendo o eu diferente da coisa observada. Esse eu é a reação nas relações das lembranças e experiências do passado. Ora, pode haver um percebimento, uma observação da árvore sem nenhuma espécie de julgamento e pode haver uma observação da resposta, das reações, inteiramente isenta de julgamento. Desse modo, erradicamos o princípio da divisão, o princípio do eu e não eu, tanto quando olhamos a árvore, como quando olhamos a nós mesmos. Interrogante. Estou tentando seguir-vos. Vejamos se compreendi bem. Ao percebimento da árvore, este eu compreendo. Há a reação psicológica à árvore, também esta compreendo. A reação psicológica se constitui das lembranças e experiências passadas. É de agrado e de desagrado. É a divisão em a árvore e eu. Sim, penso que tudo isso compreendo. Krishnamurti, está tão claro como a própria árvore ou é simplesmente a clareza da descrição? Lembrai-vos de que, como já dissemos, a coisa descrita não é a descrição. Que compreendestes a coisa ou sua descrição? Interrogante. Acho que compreendi a coisa. Krishnamurti. Por conseguinte, no ver esse fato, não existe eu, que é a descrição. No ver qualquer fato, não existe eu. Ou há eu ou há ver. Não pode haver os dois ao mesmo tempo. Eu é não ver. O eu não pode ver, não pode estar cônscio. Interrogante. Podemos parar aqui? Creio que apanhei o sentido exato da coisa, mas tenho de deixá-lo assentar. Posso voltar amanhã? Interrogante. Creio ter compreendido real e não verbalmente o que ontem dissestes. Há o percebimento da árvore, a reação condicionada à árvore, e essa reação condicionada é conflito, a ação da memória e das experiências passadas. É agrado e desagrado, é preconceito. Compreendo também que essa reação do preconceito é a origem do que chamamos eu ou sensor. Vejo claramente que o ego, o eu, existe em todas as relações, mas existe um eu fora das relações? Krishnamurti. Já vimos o quanto são condicionadas as nossas reações. Se pergunta se existe um eu fora das relações, tal pergunta será puramente especulativa, enquanto não se estiver livre daquelas reações condicionadas. Percebeis?
Assim, a primeira questão não é se existe ou não um eu fora das reações condicionadas. Porém, sim, se a mente que inclui todos os nossos sentimentos pode libertar-se desse condicionamento que é o passado. O passado é o eu. Não há eu no presente. Enquanto a mente funciona no passado, existe eu e a mente é esse passado, é esse eu. Não se pode dizer isto é a mente e isto é o passado. Seja o passado há alguns dias, seja o de há 10.000 anos. Portanto, perguntamos, pode a mente libertar-se do ontem? Ora, há várias coisas implicadas nesta questão, não é verdade? Primeiro o percebimento superficial, depois o percebimento da reação condicionada, em seguida o percebimento de que a mente é o passado, de que a mente é aquela reação condicionada e, por fim, a questão de se a mente pode libertar-se do passado. Tudo isso constitui um ato unitário de percebimento porque nele não há conclusões. Ao dizermos que a mente é o passado, esse percebimento não é uma conclusão verbal, porém um percebimento real do facto. Os franceses têm uma palavra para o percebimento de um fato: constatation. Ao perguntarmos se a mente pode libertar-se do passado, esta pergunta é feita pelo sensor, o eu, que é o próprio passado? Interrogante: pode a mente libertar-se do passado? Krishnamurti: quem está fazendo essa pergunta? A entidade resultante de inúmeros conflitos, memórias e experiências? É essa entidade que está fazendo a pergunta? Ou a pergunta vem por si, por efeito da percepção do fato? Se é o observador quem faz a pergunta, nesse caso ele está tentando fugir do fato, ou seja, de si próprio. Porque, diz ele, há tanto tempo que vive em sofrimento, tribulação, tristeza, que gostaria de sair desta luta constante. Se faz a pergunta por efeito desse motivo, a resposta será de buscar um certo refúgio. Ou fugimos a um fato, ou o enfrentamos. A palavra e o símbolo representam fuga a ele. Com efeito, o simples enunciar de tal pergunta já é um ato de fuga, não? Tratemos de perceber se essa pergunta é ou não um ato de fuga. Se é, ela é barulho. Se não há observador, há então silêncio, a negação completa de todo o passado. Interrogante: aqui fico desorientado. Como posso apagar o passado em poucos segundos? Krishnamurti: tenhamos em mente que estamos tratando do percebimento. Estamos conversando sobre a questão do percebimento. Existe a árvore e a reação condicionada à árvore. Reação que é o eu em relação ao eu que constitui o centro mesmo do conflito. Pois bem, é esse eu quem está fazendo a pergunta? Esse eu que, conforme dissemos, é a estrutura mesma do passado? Se a pergunta não vem da estrutura do passado, se não é feita pelo eu, não há então nenhuma estrutura do passado. Quando a estrutura faz a pergunta, está operando em relação ao fato que é ela própria. Está com medo de si própria e atua com o fim de fugir de si própria. Quando não é a estrutura que faz a pergunta, não está atuando em relação a si própria. Recapitulando, existe a árvore, existe a palavra, a reação à árvore, ou seja, o sensor, ou o eu vindo do passado, e, a seguir, faz a pergunta: posso livrar-me de toda esta agitação e agonia? Se é o eu quem faz essa pergunta, está perpetuando a si próprio. Pois bem, percebendo isso, ele não faz a pergunta. Percebendo-se isso e todas as suas consequências, tal pergunta não pode ser feita. O eu não a faz, porque percebe a armadilha. Estais vendo agora que esse percebimento é todo superficial, é idêntico ao percebimento que vê a árvore. Interrogante: existe outra espécie de percebimento? Existe outra dimensão do percebimento? Krishnamurti: mais uma vez, sejamos cautelosos. Vejamos com toda a clareza se não estamos fazendo esta pergunta com algum motivo. Se há motivo, estamos novamente na armadilha da reação condicionada. Quando o observador está em silêncio, mas não foi posto em silêncio, está então a despontar um percebimento de diferente natureza. Interrogante: que ação seria possível em quaisquer circunstâncias sem o observador que pergunta ou que ação?
Krishnamurti, mais uma vez, estás fazendo a pergunta deste lado do rio ou vem ela da outra margem? Se vos achais na outra margem, não fareis tal pergunta. Se vos achais na outra margem, vossa ação provirá daquela margem. Trata-se, pois, de um percebimento desta margem com sua estrutura, sua natureza e suas armadilhas. E procurar fugir da armadilha é cair noutra armadilha. Que coisa monótona! O percebimento nos mostrou a natureza da armadilha e, por conseguinte, há a negação de todas as armadilhas. A mente, portanto, está agora vazia do eu e da armadilha. Essa mente tem uma natureza diferente, uma diferente dimensão de percebimento. Esse percebimento não está cônscio de estar cônscio. Deus meu, isto é difícil demais. Está dizendo coisas que parecem verdadeiras, que soam como verdadeiras, mas ainda não as alcancei. Podeis dizê-lo de outra maneira? Podeis puxar-me para fora da minha armadilha? Krishnamurti, ninguém pode puxar-vos para fora da armadilha. Nenhum guru, nenhuma droga, nenhum mantra, pessoa alguma, inclusive eu próprio, principalmente eu próprio. O que vos cumpre fazer é apenas manter-vos cônscios do começo ao fim, não vos tornardes desatento no meio do caminho. Essa nova qualidade de percebimento é a atenção. E nessa atenção não existe nenhuma barreira levantada pelo eu. Essa atenção é a mais elevada forma de virtude e, por conseguinte, é amor. É a inteligência suprema e não pode haver atenção se não for sensível à estrutura e natureza dessas armadilhas construídas pelo homem. Existe Deus? Interrogante. Desejo de veras saber se existe Deus. Se não, a vida é sem significação. Desconhecendo Deus, o homem o inventou mediante crenças e imagens inúmeras. A divisão e o medo gerado por essas crenças o separam de seus semelhantes. Para fugir às penas e aos malefícios dessa divisão, criou ele mais crenças ainda, e a crescente aflição e confusão o engolfaram. Porque queremos, posso conhecer Deus. Fiz esta pergunta a vários santos, tanto na Índia como aqui, e todos exaltaram a crença. Crede e o conhecereis. Sem crença, jamais o conhecereis. E vós, que pensais? Krishnamurti. É necessário a crença para se conhecer Deus? Aprender é muito mais importante do que saber. O aprender a respeito da crença é o fim da crença. Livre da crença tem a mente a possibilidade de olhar. É a crença ou a descrença que escraviza, pois a crença e descrença são a mesma coisa, as faces opostas da mesma moeda. Podemos, pois, rejeitar de toda a crença, positiva ou negativa. O crente e o descrente são idênticos. Após essa rejeição, tem então um significado diferente a pergunta: existe Deus? A palavra Deus, com a soma de tradição e memória, são implicações intelectuais e sentimentais. Não é Deus. A palavra não é o real, pois pode a mente libertar-se da palavra? Interrogante. Não sei o que isso significa. Krishnamurti. A palavra é a tradição, a esperança, o desejo de descobrir o absoluto, a luta por alcançar a realidade última, o movimento que dá vitalidade à existência. Toma-se assim a própria palavra, a realidade última, mas pode-se ver que a palavra não é a coisa real. A mente é a palavra e a palavra é o pensamento. Interrogante. E vós me estáis pedindo que me despoje da palavra? Como posso fazê-lo? A palavra é o passado, é a memória, a esposa é a palavra e a casa é a palavra. No começo era o verbo. A palavra é também um meio de comunicação de identificação. Vosso nome não é vós, mas se não sei o vosso nome, não posso pedir informações a vosso respeito. E vós me estáis perguntando se a mente pode libertar-se da palavra. Quer dizer, se a mente pode libertar-se de sua própria atividade. Krishnamurti. No caso da árvore, o objeto está diante de vossos olhos e a palavra se aplica à árvore, por consenso geral. Ora, com relação à palavra Deus, não existe nada a que ela possa aplicar-se.
de modo que cada homem pode criar sua própria imagem da coisa designada por tal palavra. O teólogo o faz por uma certa maneira, o intelectual por outra, e o crente e o não crente por suas próprias e diferentes maneiras. A esperança gera a crença e, em seguida, a busca. Essa esperança é produto do desespero, o desespero de todos os que nos cercam neste mundo. Do desespero nasce a esperança, também as duas faces da mesma moeda. Quando não há esperança, há o inferno, e o medo ao inferno dá-nos a vitalidade da esperança. Começa então a ilusão. A palavra, por conseguinte, levou-nos à ilusão e não a Deus. Deus é a ilusão que adoramos, e o descrente cria a ilusão de outro Deus que ele venera, o Estado, ou uma certa utopia, ou um certo livro que ele pensa conter toda a verdade. Por isso vos perguntamos se podeis libertar-vos da palavra e da sua ilusão? Interrogante. Preciso meditar sobre isso. Krishnamurti. Se não há ilusão, o que resta? Interrogante. Apenas o que é. Krishnamurti. O que é o que há de mais sagrado. Interrogante. Se o que é o que há de mais sagrado, então a guerra é sacratíssima. E o som, o ódio, a desordem, a dor, a avareza, a pilhagem, não há então necessidade de falarmos em transformação? Se é sagrado o que é, nesse caso todos os assassinos e salteadores e exploradores poderão dizer: não me tocais, o que estou fazendo é sagrado. Krishnamurti. A própria simplicidade desta asserção. O que é o que há de mais sagrado. Leva a muita incompreensão, porque não percebemos a verdade que ela encerra. Quando se vê que o que é o sagrado, não se mata, não se faz guerra, não se espera nada, não se explora. Quem praticou tais coisas não tem direito à imunidade, porquanto violou uma verdade. O branco que diz ao negro amotinado: o que é o sagrado, não perturbes, não te exaltes. Não viu aquela verdade, porque se a tivesse visto, o negro seria sagrado para ele e não haveria necessidade de exaltação. Assim, se cada um de nós perceber essa verdade, haverá transformação. E esse ver da verdade é transformação. Interrogante. Vim ter convosco para descobrir se há Deus, e me tornastes totalmente confuso. Krishnamurti. Vieste perguntar se há Deus, e nós respondemos. A palavra leva à ilusão que adoramos, e por causa dessa ilusão estamos prontos a matar-nos mutuamente. Quando não há nenhuma ilusão, o que é então sacratíssimo. Pois bem, olhamos o que realmente é. Num dado momento, o que é pode ser medo, ou extremo desespero, ou passageira alegria. Essas coisas variam constantemente. E há também o observador que diz: tudo como a cerca varia, mas eu permaneço o mesmo. É fato isso? É realmente o que é? Ele também não varia, acrescentando a si próprio, subtraindo de si próprio, modificando-se, ajustando-se, vindo a ser, não vindo a ser. Vemos, pois, que tanto o observador como a coisa observada variam constantemente. O que é variação, e esse é um fato, é o que é. Interrogante. O amor é então variável? Se tudo é variação, o amor não faz também parte desse movimento? E, se o amor é variável, nesse caso posso amar uma mulher hoje e dormir com outra amanhã? Krishnamurti. Isso é amor? Ou quereis dizer que o amor é diferente de sua expressão? Ou estáis dando à expressão mais importância do que ao amor e, por conseguinte, criando uma contradição e um conflito? Pode o amor aprender-se à roda da mudança? Se pode, nesse caso, ele também pode ser ódio. Então amor é ódio. Só quando não há ilusão nenhuma, é sacratíssimo. O que é? Não havendo ilusão, o que é Deus. Ou outro nome que se preferir. Assim, Deus, ou o nome que lhe derdes, existe quando vós não existis. Quando vós existis, ele não existe. Quando vós não existis, existe o amor. Quando há vós, não há amor. Um medo.
Interrogante. Tive o hábito de tomar drogas, mas dele já me libertei, porque tenho tanto medo de tudo. De manhã desperto paralisado de terror, mal posso erguer-me do leito. Tenho medo de sair de casa e tenho medo de ficar em casa. Subitamente, quando estou a dirigir o meu carro, esse medo se apodera de mim. Passo o resto do dia a suar, nervoso, apreensivo, e à noite estou completamente exausto. Por vezes, embora isso muito raramente aconteça, quando, em companhia de amigos íntimos ou em casa de meus pais, perco este medo. Sinto-me então tranquilo, feliz, livre de toda a tensão. Quando vinha hoje para cá, senti medo de ver-vos, mas enquanto percorria o Drive 1 e ao dirigir-me à porta, perdi repentinamente o medo e agora, sentado aqui nesta sala apreciável e tranquila, sinto-me tão feliz que nem sei de que é que estava com tanto medo. Não sinto mais medo nenhum. Posso sorrir e dizer sinceramente, folgo muito em ver-vos, mas não posso permanecer aqui para sempre e sei que, quando me for embora, de novo me envolverá a nuvem do medo. Eis o problema que estou enfrentando. Já consultei não sei quantos analistas e psiquiatras, aqui e no estrangeiro. Mas o que eles fazem é enxumar memórias de minha infância. Disso estou farto, porque o medo não desapareceu absolutamente. Krishnamurti. Deixemos de parte as memórias da infância e outras futilidades e vamos ao presente. Aqui estáis e dizeis que não sentis medo, por ora. Vos sentis feliz e mal podeis imaginar aquele medo que estivestes sentindo. Por que não o sentis agora? Esta sala tranquila, clara, bem proporcionada, mobilada com gosto e o seres recebido amistosamente. É por isso que não tendes medo agora? Interrogante, em parte. Talvez seja também por causa da vossa pessoa. Já vos ouvi na Suíça e já vos ouvi aqui. E sinto por vós uma certa e profunda amizade. Mas não quero depender de casas bonitas, de atmosferas acolhedoras e de bons amigos para não sentir medo. Ao visitar meus pais, tenho este mesmo sentimento confortante. Mas em casa é terrível. Todas as famílias são terríveis com suas atividades insignificantes e isoladas, suas brigas, suas banalidades e hipocrisia. De tudo isto estou farto. Todavia, quando visito os meus e há uma certa cordialidade, sinto-me de veras temporariamente livre deste medo. Os psiquiatras não podem explicar-me a razão dele. Chamam-no um medo flutuante. Ele é como um abismo tenebroso e sem fundo. Já gastei grandes somas de dinheiro e de tempo com análises que, em verdade, não serviram para nada. Que devo fazer? Krishnamurti, será que, sendo uma pessoa sensível, necessitais de um certo abrigo, uma certa segurança e, não conseguindo encontrá-la, sentis medo deste mundo brutal? Sois sensível? Interrogante, sim. Creio que sim. Talvez não o seja na vossa maneira de entender, mas sou sensível. Não gosto do barulho, da agitação, da vulgaridade, desta existência moderna, da maneira como o sexo é posto em evidência hoje em dia, em toda a parte onde vamos, e da competição para obter-se um emprego detestável e insignificante. O que não significa que eu seja incapaz de lutar para conquistar um lugar para mim também. Mas essa luta me põe doente de medo. Krishnamurti. A maioria das pessoas sensíveis tem necessidades de um refúgio tranquilo, de uma atmosfera cordial, amigável. Ou eles a criam por si próprios ou ficam dependentes de outros que lhe a podem dar, da família, da esposa, do marido, do amigo. Tendes algum amigo desses? Interrogante. Não. Tenho medo de ter um amigo desses. Tenho medo de ficar dependendo dele. Krishnamurti. Eis, pois, a questão. Uma pessoa é sensível, necessita de um certo abrigo e depende de outros para o obter. Sensibilidade e dependência são duas coisas que muitas vezes andam juntas e depender de outra pessoa é ter medo de a perder. Fica-se assim dependendo mais e mais e o medo cresce proporcionalmente à dependência. Um círculo vicioso. Já investigastes porque dependeis?
Nós dependemos do carteiro, do conforto físico, etc. Isto é bem simples. Dependemos de pessoas e coisas para o nosso bem-estar físico e nossa sobrevivência. Isto é perfeitamente natural e normal. Temos de depender disso, que se pode chamar o lado orgânico da sociedade. Mas dependemos também psicologicamente. E essa dependência, embora confortante, gera medo. Por que dependemos psicologicamente? Interrogante. Estás agora a falar-me de dependência, mas eu vim para conversarmos sobre o medo. Krishnamurti. Examinemos ambas as coisas, porque, como veremos, elas estão relacionadas uma com a outra. Objetais a que tratemos de ambas? Estamos falando de dependência. Que é dependência? Porque dependemos psicologicamente de outra pessoa. A dependência não é a negação da liberdade. Tirem-se-lhe a casa, o marido, os filhos, as posses, que é um ente humano. Se tudo isso lhe é retirado, em si próprio ele é insuficiente, vazio, sem rumo. Assim, por causa desse vazio de que tem medo, ele depende de posses, pessoas e crenças. Podeis sentir-vos tão seguro das coisas de que dependeis que não possais imaginar a possibilidade de perdê-las. O amor de vossos filhos e o conforto que ele proporciona. Todavia, o medo continua existente. Portanto, deve ficar-nos bem claro que qualquer forma de dependência psicológica gera inevitavelmente medo, ainda que as coisas que dependemos possam parecer-nos quase indestrutíveis. O medo se origina dessa insuficiência interior, dessa pobreza e vazios interiores. Assim, estáis vendo que temos agora 3 questões: a sensibilidade, a dependência e o medo. 3 coisas relacionadas entre si. Consideremos a sensibilidade. Quanto mais sensível a pessoa, a menos que saiba ser sensível sem dependência, saiba ser vulnerável sem angústia, tanto mais depende. Agora, a dependência, quanto mais a pessoa depende, tanto maior o seu desprazer e a necessidade de libertar-se. Essa necessidade de liberdade dá mais força ao medo, porque é uma reação e não libertação da dependência. Interrogante. E vós? Dependeis de alguma coisa? Krishnamurti. De certo, fisicamente depende da alimentação, roupas e morada, mas psicologicamente e interiormente não depende de coisa alguma, nem de deuses, nem da moralidade social, nem de crenças, nem de pessoas. Mas não é relevante saber se eu sou ou não sou dependente. Portanto, continuemos. O medo é o percebimento de nosso vazio, de nossa solidão e pobreza interiores e de não haver possibilidade de fazermos alguma coisa a tal respeito. O que nos interessa aqui é só esse medo que gera a dependência e, por sua vez, é aumentado pela dependência. Se compreendermos o medo, compreendemos também a dependência. Portanto, para compreendermos o medo é indispensável a sensibilidade. Para descobrirmos, percebemos como ele se origina. Se o indivíduo é suficientemente sensível, torna-se cônscio de sua medonha vacuidade, desse abismo sem fundo que não se pode encher com o vulgar entretenimento das drogas, nem com o entretenimento das igrejas ou das diversões sociais. Nada o preencherá. Sabendo-se disso, cresce o medo. E este nos impela à dependência. A esta dependência torna-nos cada vez mais insensíveis. E, vendo que assim é realmente, sentimos medo. A questão, pois, agora é de ultrapassarmos esse vazio, essa solidão, e não de aprendermos a depender de nós mesmos ou de disfarçarmos permanentemente o nosso vazio. Interrogante. Por que dizeis que a questão não é de dependermos de nós mesmos? Krishnamurti. Porque, dependendo de vós mesmos, perdeis a sensibilidade. Vos tornais endurecido, indiferente e fechado. Viver sem dependência, ultrapassar a dependência, não significa tornar-se dependente de si próprio. Pode a mente enfrentar aquele vazio e com ele viver sem fugir em direção alguma? Interrogante. E eu enlouqueceria só de pensar em viver com ele para sempre. Krishnamurti.
Todo o movimento para nos afastarmos desse vazio é uma fuga. E essa fuga de uma coisa, essa fuga de o que é medo. O medo é uma fuga a alguma coisa. O que não é o medo. A fuga é que é o medo. E esta fuga é que poderá enlouquecer-vos e não o próprio vazio, que é, pois, esse vazio, essa solidão. Como surge ele? Ele surge, de certo, por causa da medição e comparação. Comparo-me com o santo, o mestre, o grande músico, o erudito, o homem que se realizou. Nessa comparação vejo-me incompleto, insuficiente, não tenho talento, sou inferior, não me realizei. Eu não sou, e aquele homem é. Assim, em consequência do medir e comparar, vem-nos o horrível sentimento de vacuidade, de sermos nada. E a fuga a esse vácuo é medo. E o medo nos impede de compreender esse abismo sem fundo. E uma neurose é uma neurose que de si própria se nutre. E também a medida, a comparação, é a essência mesma da dependência. É-nos, depois, de volta à dependência, um círculo vicioso. Interrogante. Percorremos uma longa distância nesta nossa palestra. E as coisas se tornaram mais claras. Há dependência. É possível não dependermos? Sim, acho que é possível. Em seguida, o medo. É possível não fugirmos de maneira nenhuma ao vazio, isto é, não fugirmos por medo? Sim, creio possível. Isso significa que ficamos com o vazio. E, então, possível enfrentar esse vazio, já que deixamos de fugir dele por medo? Sim, creio possível. E, por último, é possível não medir, não comparar, porque se chegamos até este ponto, e acho que chegamos, resta-nos então unicamente o vazio e vemos que ele é o resultado de comparação. E vemos também que a dependência e o medo provêm desse vazio. Temos, pois, a comparação, o vazio, o medo, a dependência. Posso realmente viver uma vida isenta de comparação de medida? Krishnamurti, naturalmente, tentes de tirar medidas para colocar um tapete no soalho? Interrogante. Sim, quero dizer, posso viver sem comparação psicológica? Krishnamurti, sabeis o que significa viver sem comparação psicológica? Quando em toda a nossa vida fostes condicionado para comparar, na escola, nos jogos, na universidade, no escritório, tudo é comparação. Viver sem comparação. Sabeis o que isso significa? Significa que não há dependermos de outros nem de nós mesmos. Não há buscar nem indagar. Por conseguinte, significa amar. O amor desconhece a comparação e, portanto, o amor desconhece o medo. O amor não tem consciência de si próprio como amor, porque a palavra não é a coisa. Como viver neste mundo? Interrogante. Por favor, Senhor, podeis dizer-me como posso viver neste mundo? A ele não quero pertencer e, todavia, nele tenho de viver. Tenho de ter casa para morar e de ganhar o meu sustento. E meus vizinhos estão presos a este mundo, meus filhos brincam com os deles e assim temos de tomar parte nesta medonha confusão, quer queiramos, quer não. Eu desejo descobrir como viver neste mundo sem dele fugir, sem recolher-me a um mosteiro ou dar a volta ao mundo num iate. Desejo educar os meus filhos de maneira diferente, porém antes desejo saber viver rodeado de tanta violência, avidez, hipocrisia, competições e brutalidade. Krishnamurti. Não façamos disso um problema. Quando uma coisa se torna um problema, ficamos empenhados em achar-lhe a solução. E o problema se torna então uma gaiola, uma barreira à exploração mais penetrante e à compreensão. Portanto, não reduzamos a vida a um vasto e complexo problema. Se fazeis essa pergunta com o fim de separar a sociedade em que viveis ou de descobrir um substituto para ela, ou de tentar fugir-lhe, embora nela vivendo, isso inevitavelmente levará a uma vida contraditória e hipócrita. Esta questão requer também total negação da ideologia. Não achais? Se em verdade desejais investigar,
Não podeis começar com uma conclusão. E todas as ideologias são conclusões. Por conseguinte, devemos começar verificando o que entendeis por viver. Interrogante, por favor, senhor, vamos devagar. Krishnamurti, muito folgo que possamos caminhar devagar, pacientemente, com a mente e o coração aplicados à investigação. Pois bem, o que entendeis por viver? Interrogante, nunca tentei expressá-lo em palavras. Vejo-me confuso, atónito, sem saber o que fazer, como viver. Perdi a fé em tudo. Religiões, filosofias e utopias políticas. Há guerra entre os indivíduos e as nações. Nesta sociedade licenciosa tudo se permite. Matanças, motins, a cínica opressão de uma nação por outra, e ninguém ousa fazer nada porque qualquer interferência pode significar guerra mundial. Em face de tudo isso, não sei o que fazer. Não sei de que modo viver. Não desejo viver no meio de tamanha confusão. Krishnamurti, que é que desejais? Uma vida diferente ou uma vida nova? Nascida da compreensão da velha vida? Se desejais viver uma vida diferente, sem ter descompreendido a causa desta confusão, vos vereis sempre em contradição, em conflito, em confusão. E isso, naturalmente, não é, de modo nenhum, uma vida nova. Assim, desejais uma vida nova ou uma continuidade modificada da velha, ou compreender a velha vida? Interrogante. Não estou certo do que desejo, mas começo a ver o que não desejo. Krishnamurti, o que não desejais se baseia em vossa livre compreensão ou no desejo de prazer e de evitar a dor? Estais julgando por causa de vossa revolta ou vedes os fatores que estão causando este conflito e aflição e, porque os vedes, os rejeitais? Interrogante, estais a perguntar-me muitas coisas. O que sei é só que desejo viver uma vida de espécie diferente. Eu não sei o que ela significa, não sei porque a estou buscando e, como disse, vejo-me completamente desnorteado. Krishnamurti, vossa pergunta básica é: como viver neste mundo? Não é esta? Antes de o averiguarmos, vejamos o que é este mundo. O mundo não é só as coisas que nos rodeiam. É também a nossa relação com as coisas, com pessoas, com nós mesmos e com ideias. Isto é, nossa relação com nossas posses, com pessoas, com conceitos. Enfim, nossa relação com a corrente de factos que chamamos vida. Perdão. Nossa relação com a corrente de factos que chamamos vida, isso é o mundo. Vemos divisão em nacionalidades, religiões, grupos económicos, políticos, sociais e étnicos. O mundo está todo fragmentado. E tão fragmentado está exteriormente como nós, entes humanos, o estamos interiormente. Em verdade, essa fragmentação exterior é a manifestação da divisão interior dos entes humanos. Interrogante, sim, percebo claramente essa fragmentação e começo também a ver que o ente humano é por ela responsável. Krishnamurti, vós sois o ente humano. Interrogante, posso então viver diferentemente do que eu próprio sou? Subitamente estou percebendo que, se quero viver de uma maneira totalmente diferente, deve ocorrer em mim um renascimento com uma nova mente, novo coração, novos olhos. E percebo também que isso não aconteceu. Vivo conforme eu próprio sou e o que sou tornou a vida o que ela é. Mas daí partindo onde chegamos. Krishnamurti, não chegais a parte alguma. Partindo daí não há possibilidade de ir a parte alguma. O ir ou a busca do ideal, daquilo que pensamos ser melhor, dá-nos a impressão de que estamos progredindo, de que estamos em movimento para um mundo melhor. Mas esse movimento, nenhum movimento é, porque o alvo foi projetado de nossa aflição, confusão, ambição e inveja. Assim, esse algo que se
que supomos ser o oposto de o que é em verdade idêntico ao que é, gerado pelo que é. Por conseguinte, ele criou conflito entre o que é e o que deveria ser. É aqui que se origina a nossa básica confusão e conflito. O alvo não está lá, do outro lado do muro. O começo e o fim estão aqui. Interrogante. Um momento, senhor, por favor, não estou compreendendo isso. Quereis dizer que o ideal, o que deveria ser, é o resultado da incompreensão de o que é? Quereis dizer que o que deveria ser é o que é e que esse movimento de o que é para que deveria ser não é, na realidade, movimento nenhum? Krishnamurti. O que deveria ser é uma ideia, uma ficção. Se compreendeis o que é, que necessidade tendes de que deveria ser? Interrogante. É mesmo assim. Eu compreendo o que é. Compreendo a bestialidade da guerra, como é horrível matar, e é porque o compreendo que tenho o ideal de não matar. O ideal nasceu de minha compreensão de o que é e, por conseguinte, não é uma fuga. Krishnamurti. Se compreendeis que matar é horrível, tendes necessidade do ideal para vos absterdes de matar? Talvez não nos esteja bem clara a palavra compreensão. Quando dizemos que compreendemos uma coisa, isso implica que aprendemos tudo o que ela tem para dizer-nos, não é verdade? Exploramos-la e descobrimos sua verdade ou falsidade. Implica isso também que a compreensão não é um fato intelectual, mas que a sentimos bem no íntimo do coração, não é mesmo? Se há compreensão quando a mente e o coração estão em perfeita harmonia, dizemos então compreendi esta coisa e para mim ela está acabada. A coisa já não tem vitalidade para gerar mais conflito. Estamos dando, nós dois, o mesmo significado à palavra compreensão? Interrogante. Antes eu não dava, mas percebo agora que o que estáis dizendo é verdadeiro. Entretanto, sinceramente falando, não compreendo por essa maneira a desordem total existente no mundo, a qual, como bem dissestes, é minha própria desordem. Como posso compreendê-la? Como aprender tudo o que diz respeito à desordem e confusão reinantes no mundo e em mim mesmo? Krishnamurti, por favor, não useis a palavra como. Interrogante, por que não? Krishnamurti, o como implica que alguém pode dar-vos um método, uma receita, a qual, se observardes, criará a compreensão. Pode a compreensão ser produzida por um método? Compreensão significa amor e sanidade mental. E o amor não pode ser praticado nem ensinado. A sanidade mental só é possível quando há claro percebimento, quando se veem as coisas tais como são, sem emocionalismo nem sentimentalidade. Nenhuma dessas duas coisas pode ser ensinada por outra pessoa ou por um sistema inventado por vós mesmos ou por outrem. Interrogante, sois persuasivo ou lógico demais? Estás procurando influenciar-me para ver as coisas como as vedes? Krishnamurti, Deus me livre. A influência, em qualquer forma, é destrutiva do amor. A propaganda que visa a tornar a mente sensível, alertada, só poderá torná-la embutada e insensível. Portanto, de modo nenhum estamos tentando influenciar-vos ou persuadir-vos ou tornar-vos dependente. Estamos apenas apontando as coisas e explorando juntos. E para explorarmos juntos, deveis estar livre tanto de mim como de vossos próprios preconceitos e temores. De outro modo, ficaremos a rodar e rodar em círculos. Voltemos, pois, à pergunta inicial. Como viver neste mundo? Para vivermos neste mundo, temos de negar o mundo. Com isso queremos dizer, negar o ideal, a guerra, a fragmentação, a competição, a inveja, etc, etc. Não negar o mundo assim como um estudante que se revolta contra os seus pais, negá-lo porque o compreendemos. Esta compreensão é negação. Interrogante, já não tomo pé nestas águas. Krishnamurti, dissestes que não desejais viver no meio da confusão, da insinceridade e brutalidade deste mundo. Por conseguinte, o negais. Mas, com base, o negais, porque o negais? É porque desejais viver uma vida tranquila, uma vida de completa segurança e isolamento. Ou negais porque o vedes o que ele é realmente.
Interrogante. Penso que o nego porque vejo o que se passa em redor de mim. Naturalmente, meus preconceitos e temores entram também em linha de conta. Trata-se, pois, de uma mistura do que se está passando e de minha própria ansiedade. Krishnamurti. Qual dos dois predomina? Vossa ansiedade ou verdes o que realmente se passa em torno de vós? Se é o mundo que predomina, nesse caso não podeis ver o que se passa, porque medo é escuridão, e na escuridão nada se pode ver. Se compreenderdes isso, vereis o mundo tal como é, vereis a vós mesmo tal como sois, porque vós sois o mundo e o mundo é vós. Nós não sois duas entidades separadas. Interrogante. Podeis explicar mais completamente o que entendeis por o mundo é eu e eu sou o mundo? Krishnamurti. Mas isso requer explicação? Quereis que eu vos descreva com todos os detalhes o que sois e vos mostre que isso que sois é a mesma coisa que o mundo? Essa descrição irá convencer-vos de que vós sois o mundo? Desejais ser convencido por uma explicação lógica e consequente que vos mostre a causa e o efeito? Se fordes convencido por uma explicação detalhada, isso vos dará a compreensão? Far-vos-á a sentir que sois o mundo? Far-vos-á responsável pelo mundo? Parece perfeitamente claro que a nossa humana avidez, inveja, agressividade e violência criaram a sociedade em que estamos vivendo, uma aceitação legalizada do que somos. E isso, com efeito, se me afigura suficientemente claro e não percamos mais tempo com esta questão. Vede, nós não sentimos essa verdade, nós não amamos e, consequentemente, existe esta separação entre mim e o mundo. Interrogante. Posso voltar amanhã? Voltou no dia seguinte, muito entusiasmado, nos olhos lhe luzia o interesse em investigar. Interrogante. Desejo, se tiverdes vontade de fazê-lo, penetrar mais nesta questão de como viver neste mundo. Compreendo agora, com a mente e o coração, como ontem dissestes, a total insignificância dos ideais. Tive de sustentar uma longa luta para chegar a perceber a trivialidade dos ideais. Dizeis, não é exato, que quando não há ideais ou fugas, só há o passado, os milhares de ontens que constituem o eu. Assim, perguntando, como viver neste mundo? Não só fiz uma pergunta errónea, mas também expressei uma contradição, porquanto coloquei o mundo e eu em oposição um ao outro. E essa contradição é o que chamo viver. Assim, com a pergunta como viver neste mundo, estou procurando remediar essa contradição, justificá-la, modificá-la, porque ela é a única coisa que conheço, nada mais conheço. Krishnamurti. Então, nossa questão fica sendo esta. Há necessidades de vivermos sempre no passado, de todas as nossas atividades emanarem do passado e todas as nossas relações resultarem do passado? O viver é essa complexa memória do passado. É só este o viver que conhecemos, o passado a modificar o presente, e o futuro é produto desse passado, de sua ação através do presente. Portanto, passado, presente e futuro, tudo é só passado. E esse passado é o que chamamos de viver. A mente é o passado, o cérebro é o passado, os sentimentos são o passado, e a ação que deles vem é a ação positiva do conhecido. Este processo total constitui a nossa vida e todas as relações e atividades que conheceis. Assim, ao perguntardes como viver neste mundo, estáis pedindo uma troca de prisões? Interrogante. Não é isso que quero dizer. Quero dizer que vejo muito claramente que o meu processo de pensar e de agir é passado, a atuar através do presente para o futuro. Isso é tudo o que sei. É um fato. E percebo que, a menos que ocorra uma mudança nesta estrutura, nela ficarei aprisionado. A ela pertenço. Daí vem inevitavelmente a pergunta: como operar essa mudança? Krishnamurti. Viver sãmente neste mundo torna-se necessário uma mudança radical da mente e do coração. Interrogante. Sim, mas que entendeis por mudança? Como posso mudar? Se tudo o que faço é movimento do passado, só eu posso transformar-me, ninguém mais pode fazê-lo. E não percebo o que isso significa, mudar.
Krishnamurti, de modo que a pergunta como viver neste mundo passou a ser como mudar, tendo-se em mente que o como não significa método, porém uma investigação a fim de compreender. Que é mudança? É possível alguma mudança? Ou só se pode perguntar se é possível alguma mudança depois de se ter verificado uma total transformação, uma revolução? Voltemos ao começo para vermos o que esta palavra significa. Mudança implica um movimento de o que é para alguma coisa diferente. Essa coisa diferente é apenas um oposto ou pertence a uma ordem inteiramente nova. Se é apenas um oposto, neste caso não é diferente, porque todos os opostos são mutuamente dependentes, como o calor e o frio, o alto e o baixo. O oposto está contido no outro oposto e é por ele determinado. Ele só existe pela comparação e as coisas resultantes de comparação têm diferentes medidas para a mesma qualidade e, por conseguinte, são similares. Assim, a mudança para um oposto não é mudança nenhuma. Ainda que esse movimento para aquilo que parece diferente vos dê a impressão de estares realmente fazendo alguma coisa. Trata-se de uma ilusão. Interrogante. Dai-me um momento para absorver isso. Krishnamurti. Assim, que é que nos interessa agora? É possível promovermos em nós mesmos o nascimento de uma ordem inteiramente nova, não relacionada com o passado? O passado é irrelevante, trivial para esta investigação, porque é irrelevante para a nova ordem. Interrogante. Como podeis dizer que ele é irrelevante quando estivermos dizendo até agora que o passado é o único problema? Krishnamurti. O passado parece ser o único problema porque é a única coisa que nos está aprendendo a mente e o coração. Só ele importa para nós. Mas porque lhe damos importância? Porque se tornou tão importante esse espaço insignificante. Se nele vos vedes inteiramente imerso, preso nesse caso, nunca desejareis ouvir falar em mudança. Só o homem que não está de todo aprisionado é capaz de escutar, de investigar, de indagar. Só ele poderá perceber a trivialidade desse limitado espaço. Assim estáis totalmente imerso, ou vossa cabeça está acima da superfície. Se vossa cabeça está acima da superfície, podeis ver então que ele é uma coisa trivial. Tendes então a possibilidade de olhar em torno até onde estáis mergulhado. Ninguém, senão vós mesmo, pode responder a esta pergunta. No próprio ato de fazê-la já há liberdade e, por conseguinte, não há medo. Vossa visão é então ampla. Quando o padrão do passado vos tem firmemente seguro pela garganta, então aqui cheis, aceitais, obedeceis, seguides, credes. Só quando ficais conscio de que isso não é liberdade, começais a libertar-vos. Assim, tornamos a perguntar: que é mudança? Que é revolução? Mudança não é um movimento do conhecido para o conhecido, e todas as revoluções políticas o são. Não é dessa espécie de mudança que estamos falando. Evolver de pecador a santo é passar de uma ilusão para outra. Pois bem, agora já estamos livres da mudança como um movimento disto para aquilo. Interrogante. Terei compreendido isso realmente? Que me cumpre fazer com a cólera, a violência, o medo, quando se manifestarem em mim mesmo? Devo soltar-lhes as rédeas? Como proceder em relação a eles? Aí é necessária a mudança, senão continuo como antes. Krishnamurti. Está bem claro para vós que essas coisas não podem ser separadas por seus opostos. Se está, então, só tendes a violência, a inveja, a cólera, a avidez. O sentimento surge em consequência de um desafio, e então se lhe dá um nome. Este dar nome ao sentimento confirma no velho padrão. Se não lhe dais nome, o que significa que não vos identifiqueis com ele. Então o sentimento é novo e desaparecerá por si. O dar-lhe nome fortalece-o e dá-lhe uma continuidade que é o movimento do pensamento. Vejo-me empurrado para um canto, ao perceber-me tal como sou e ao ver como sou trivial. Que vem a seguir? Krishnamurti. Qualquer movimento que se afaste do que sou fortalece o que sou. Assim, a mudança não é movimento nenhum. Mudança é a negação de mudança. E só agora posso perguntar: existe mudança?
Só se pode fazer esta pergunta quando se cessou todo o movimento do pensamento, porque o pensamento deve ser negado para que surja a beleza da não-mudança. Na negação total do movimento de pensamento que se afasta do que é, está o fim, o que é.